Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Simone e hoje eu quero convidar vocês a fazer esse conjunto aqui de Réveillon que fica um espetáculo. Feito com fio Bella. Vamos lá? A gente vai usar o fio Bella para confeccionar essa peça que é perfeito. A gente vai usar agulha número 3, a gente vai usar tesoura, marcadores de ponto e agulhinha para arrematar. Vamos lá. Como eu vou trabalhar com fio branco, então eu preferi tirar ele aqui do meio para preservar, né, para ficar sempre limpinho, tá? E é só você puxar e ela vem assim. A gente vai começar então aqui com o nó inicial. Eu já vou contar essa aqui com uma correntinha e aí eu vou trabalhar as minhas correntes que for apropriada para você conforme tá na receita. Fiz as minhas correntes, agora a gente vai começar a fazer o primeiro ponto baixo na segunda corrente a contar da agulha. A gente vai lá e faz o primeiro ponto baixo e vai fazer um ponto baixo em cada corrente até o final. Finalizando essa carreira, vai virar o trabalho e vai fazer agora uma carreira inteira de ponto alto. Vai então levantar um ponto baixo, duas correntes para simular o primeiro ponto e aí vai fazer um ponto alto em todos os pontos aqui. Agora a gente vai começar a parte aqui dos aumentos e como que a gente vai fazer? A gente vai separar essa aqui, que é um tamanho M, que eu fiz 77 pontos. Eu vou separar 38 pontos de um lado, 38 pontos do outro, e vai sobrar um pontinho que eu vou marcar onde eu vou fazer o meu aumento. E aí, assim é em todos os tamanhos, tá? Vocês vão ver que estrategicamente vai sempre sobrar um pontinho que é o ponto de aumento aqui no meio dos shorts. Então, eu contei aqui, até aqui é 38, no 39 eu vou marcar. E aqui tem que ter sobrado 38, tá? Tem que ter sobrado 38 e assim é para os outros números, tá? Sempre a quantidade de pontos que tem desse lado vai ter que ter desse lado e o aumento no meio. Agora, a gente vai trabalhar em pontos baixos, tá? Então, a gente vai trabalhar um ponto baixo em cada ponto até chegar aqui no meu aumento. No aumento, vamos fazer 3 pontos baixos dentro desse mesmo ponto. E aí, vai continuar um ponto em cada até finalizar. Então, cheguei no meu ponto de aumento, vou tirar o marcador e vai aqui fazer, então, 3 pontos. Vai fazer um e mais 2 juntos, totalizando aqui 3 pontos de aumento. E depois vai continuar fazendo um ponto só. Quando eu finalizar essa carreira, eu vou fazer mais 2 carreiras de ponto baixo e aí é sem aumento. E agora eu vou passar a dinâmica de trabalho que a gente vai fazer nessa peça inteira, tá? Então, a cada uma carreira de aumento, nós vamos fazer 2 carreiras sem aumento. E aí, eu fiz aqui as minhas 2 carreiras, eu cheguei na próxima carreira, que é a carreira de aumento. Então, como que eu vou saber onde é o meio que a gente vai aumentar? Naquele terceiro, a gente fez aqui, ó, 3 pontos juntos. Então, sempre no do meio, que tá aqui, a gente vai fazer um aumento. Como que eu vou saber, né? Já que eu fiz 2 carreiras aqui, depois desse aumento. Toda carreira, você vai fazer isso, ó, antes da carreira de aumento. Vai dobrar ao meio, assim, apoiado numa mesa, e vai, ó, sobrar um ponto aqui certinho, tá? Aí, quando sobrar esse ponto aqui, vai marcar. Ó, como fica direitinho. Finalizei a última carreira do segundo módulo, que tem que fazer, são 2 módulos iguais, agora a gente vai para a próxima etapa. Próxima etapa, então, é a gente fazer a ligação entre esses 2 módulos. Agora, a gente não vai costurar a lateral, só no final, primeiro a gente vai tecer as pernas, é um processo diferente, mas dá um efeito muito legal. Ó, primeiro passo é a gente fazer a ligação aqui com as correntinhas. Então, a carreira vai terminar e em todos os tamanhos. Naquela carreira de aumento. Então, a gente tem 3 pontos aqui no do meio. A gente vai inserir o nosso fio aqui, ó. E vai fazer 20 correntes. As correntes prontas, vai lá naquela ponta de aumento do outro módulo, no do meio, vai ligar aqui com ponto baixíssimo. A gente vai lá, laça e tira todo de uma vez. Aqui eu vou cortar meu fio e vou começar a perna lá da ponta. Por quê? Porque eu tenho que começar no avesso aqui, tá? No avesso para continuar a minha trama de vai e vem. Então, eu vou cortar o fio, vou tirar aqui, não tem problema, tá? Porque a gente vai crochetar nessas correntinhas aqui.
Aí, eu vou escolher um lado qualquer pra começar, porque é a mesma coisa que eu vou fazer de um lado, depois eu vou fazer do outro. E vou aqui, ó. Então, esse é o lado direito do ponto, ó, as correntes. Eu vou, então, como se eu tivesse virado a carreira. E vou começar aqui uma carreira normal de ponto baixo. E vou crochetar deste lado aqui das correntes, ó. Tá? E vou vazar pro outro lado. Primeiro eu vou fazer um lado, depois eu vou fazer o outro. Cheguei aqui nas minhas correntes, ela no avesso mesmo, ó, tem o nozinho que separa os lados. Então, eu vou lá, ó, do último ponto que eu fiz aqui, vou lá pra minha correntinha e vou fazer um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo deste lado aqui, nessa alcinha da corrente. 20, e já vou pro próximo ponto. O próximo ponto não é o do meio que a gente fez a ligação. Vou lá pro próximo ponto, ponto baixo, aí fica fechadinho, tá vendo? E aí, vai continuar fazendo ponto baixo. Aí, vai ficando assim, tá? Terminei a carreira, o que que vai ser feito agora? Vai virar o trabalho e vai trabalhar aqui nesses pontos, vai e vem, até terminar essa perna desses shorts. Eu vou fazer aqui umas 15 carreiras, mas você pode fazer o tamanho que você quiser. Depois que terminar, vai cortar o fio e vai começar o quê? Do outro lado, vai engatar o fio de um lado, do lado de, né, avesso, vai vir crochetando, vai fazer os 20 pontos deste lado da correntinha, vai ir pro outro lado e vai fazer todas as carreiras igualzinho do outro lado. Finalizei uma perna, agora eu cortei o fio e vou pra próxima. Finalizado os dois lados, agora sem cortar o fio, vai posicionar do lado avesso, você vai escolher aí o lado que você quer que seja do avesso, e vai costurar aqui com pontos baixíssimos. A gente vai pegar aqui, ó, vai tirar tudo de uma vez. Vai pegar os dois lados e vai costurar, vai tirar tudo de uma vez. A gente já tem um shorts pronto, ó, tirei aqui do avesso, do lado direito. E aí, esse short já tá lindo, tá uma graça, mas a gente vai fazer o quê? Um acabamento aqui. Lembrando que essa modelagem é uma cintura mais baixa. Caso você queira fazer a sua cintura maior, é só repetir esse trabalho aqui. Fazer aqui uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto baixo, para dar uma cinturada. Do lado direito da peça, a gente vai marcar aqui um intervalo de 12 pontos no meio, porque a gente não precisa fazer acabamento de babado aqui, tá? Não tem necessidade. Então, a gente vai começar com esse espaçamento aqui no meio da perna. A gente vai trabalhar em ponto alto, então, vai pegar o fio, vai inserir aqui, ó, logo depois desse espaçamento, aqui, com o fio na agulha, vai fazer um ponto baixo, duas correntes. Aqui eu tenho meu primeiro ponto alto. E eu vou fazer como essa primeira carreira? Uma carreira, um ponto com aumentos, 2 pontos juntos, um ponto sozinho. Próximo ponto com aumento, próximo ponto sozinho. Então, eu vou trabalhar nessa sequência até eu chegar aqui no último ponto. Finalizei a carreira, começou a ficar um babadinho, tá vendo? Eu fiz aqui o ponto na costura também. Aí, agora a gente vai virar o trabalho. E a próxima carreira, ela é inteira de ponto alto sem aumentar. E agora, para finalizar a última carreira, já virei aqui o trabalho. Eu vou fazer qual dinâmica de trabalho? Eu vou fazer aqui um ponto de aumento. Os próximos dois sem aumentar. Um, 2 sem aumentar. O próximo, eu aumento novamente. Então, vai fazer um aumento, 2 sem aumentar. Um aumento, 2 sem aumentar, até finalizar a carreira. Quando terminar, vai fazer isso na outra perna, igual o mesmo processo. Finalizado os shorts, agora a gente vai fazer um acabamento. Aqui eu acabei fazendo, então, aquelas duas carreirinhas a mais que eu já falei pra vocês. E aí, a parte de baixo fica assim. Aqui no meio, a gente vai dar o acabamento, tá? Não vai deixar essas pontas soltas, não. Então, quando vocês forem cortar o fio, sempre deixa uma sobra maior. Porque aqui, ó, a gente vai costurar assim, ó. Rente aqui com agulha de tapeçaria. Então, se o fio tá aqui na ponta, começa daqui pra cá. Ou se o fio tiver mais embaixo, começa
por baixo e vai costurando, tá? E não é pra forçar, tá bom? É só aqui, ó, posicionar direitinho e costurar. Por último, vai fazer um cordão de corrente simples, tá? Do tamanho suficiente que passe em tudo e ainda sobra. E aí, você vai fazer de acordo com o seu gosto. Eu gosto de bastante cordão, então eu faço grande. Um short centralizado, tá? Com o short centralizado, vai passar o cordão com a própria ajuda aqui da agulha de tapeçaria. Vai passando esse cordão. Eu vou pular uns 3 pontinhos aqui, ó, aí volta com a corrente e vai passar essa corrente em volta de todo o shorts até encontrar aqui. Para fazer a blusa do nosso conjunto, eu vou usar aqui uma amostra, tá? E vocês vão aí fazer a quantidade de correntes de acordo com o tamanho necessário. Então, tudo começa, claro, pelas correntinhas iniciais. Então, digamos que eu tenho aqui a quantidade de correntinhas iniciais que eu preciso. Eu vou fazer a primeira carreira sem aumento, então, vou na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixo, e aí eu vou fazer um ponto baixo em cada corrente. Finalizei a carreira, eu vou virar o trabalho, e aí eu vou fazer as primeiras carreiras, tá? Até a carreira 7, toda de aumento. Então, vou fazer um ponto baixo logo no primeiro ponto e junto com ele mais um. Então, aqui eu fiz um aumento. Depois, eu vou fazer um ponto baixo sem aumentar em cada ponto, até eu chegar lá na minha ponta. E quando eu chegar na minha ponta, eu vou fazer 2 pontos juntos. Dessa forma. Vou virar o trabalho, vou repetir a sequência de aumentos. Sempre os aumentos serão nos cantos. Então, até a 7ª carreira, eu vou fazer aumento em todos. Depois da 7ª carreira, eu vou trabalhar um aumento intercalado, tá? Que aí a gente vai ter esse resultado aqui de um aumento intercalado. Então, vai chegar aqui um momento em que nós vamos fazer uma carreira aumenta, outra carreira sem aumento. Então, a partir da carreira 8, a gente vai começar a fazer um aumento intercalado. Uma carreira vai aumentar dos dois lados, a próxima carreira vai ser sem aumento. A próxima com aumento, a outra sem aumento. Essa é a dinâmica de trabalho. Vai fazer essas carreiras em aumento intercalado até a carreira 29. Eu marquei aqui, ó, e dou essa dica para vocês, marquei a carreira em que eu comecei, porque até aqui eu fiz aumentos totais, né, em todas as carreiras dos dois lados, e eu marquei a carreira em que eu comecei a dinâmica de aumento intercalado, uma carreira aumenta, a outra não. Eu marquei. E aí, depois, vai fazer uma quantidade de carreiras sem aumentar, de novo, como foi a primeirinha aqui. Então, vai fazer a quantidade de carreiras aqui que desejar, né? Pode ser maior, pode ser menor. Eu fiz aqui 24 carreiras sem aumentar. E aí, eu marquei também com o marcador onde eu comecei a fazer sem os aumentos, só para não me perder, né? E aí, ficamos com esse resultado. Agora, a gente vai trabalhar as tiras de amarração, a gente vai trabalhar os acabamentos, toda da parte superior, para depois trabalhar a parte do babado. Então, aqui, sem cortar o fio, eu já vou fazer aqui correntes para ser o meu cordão de amarração. E aí, também, eu vou trabalhar em uma parte dessas correntes, a parte do babado, tá? Eu vou deixar uma sugestão de centímetros de corrente, mas isso também é muito de medir em vocês, de ver qual é a necessidade. É uma quantidade de correntes que dê para amarrar nas costas e ainda sobrar um pouquinho de corrente, né, para não ficar ali tão justinho. Então, digamos que eu já fiz toda a minha corrente que é necessária para mim. Eu vou voltar aqui, ó, na segunda corrente, fazendo pontos baixíssimos em todas as correntes. Depois de fazer pontos baixíssimos em todas as correntes, eu já vou aqui, ó, na minha lateral, continuar fazendo o acabamento. E o acabamento é em ponto baixo aqui na lateral. Então, eu vou laçar o fio e já vou começar aqui ponto baixo. E aí, eu vou vir fazendo um ponto baixo em cada espacinho, um do ladinho do outro, sem acumular,
até eu chegar aqui nessa minha carreira aqui, que eu terminei os aumentos, aonde eu faço esse bico aqui. Cheguei aqui, ó, nessa minha carreira, aonde faz aquele bico, né, que foi a última carreira que eu fiz de aumento para começar a fazer aqui o trabalho reto. Então, um pouquinho antes dessa carreira de aumento, eu vou fazer 4 correntinhas, que vai ser o meu passante do cordão aqui. E lá naquela carreira de aumentos, eu vou prender essas correntes aqui, esse passante com um ponto baixo, tá? E vai ficar assim. Aí, eu vou continuar fazendo os meus pontos baixos de acabamento aqui em toda a lateral, vou chegar até a ponta desse meu primeiro pontinho aqui. Quando eu chegar nesse primeiro pontinho, eu vou levantar as mesmas correntes de amarração que eu fiz aqui, tá? Essa corrente tem que ser o suficiente para dar a volta, encaixar nesse passante e amarrar nas costas, tá? Então, é essa proporção. E também na mesma proporção que ficar o laço do cordão de baixo, tá? Para não ficar diferente o laço de cima nas costas com o laço de baixo. Então, só tomar cuidado nesses detalhezinhos do cordão, mas a quantidade é essa. Vai ter que dar a volta aqui no ombro, passar aqui nesse passante, ir para as costas e fazer o laço. Essa é a quantidade de correntes que vai fazer aqui. Então, vai chegar aqui, vai fazer o último ponto baixo e vai levantar essas correntes e, claro, voltar nessas correntes fazendo os mesmos pontos baixíssimos feitos na corrente de baixo até eu chegar aqui novamente. Fiz o cordão, voltei com o ponto baixíssimo, agora aqui, ó, no pontinho mesmo, no que eu já tinha feito, vou fazer um ponto baixíssimo para prender essa corrente. E aí, eu vou fazer um ponto baixíssimo, vou caminhar com pontos baixíssimos em todos esses pontos até chegar aqui. E ao chegar aqui, eu vou fazer o mesmo processo, gente. Eu vou fazer essas mesmas correntes do mesmo tamanho. Vou voltar com ponto baixíssimo. Quando eu chegar aqui, vou prender com ponto baixo, vim fazendo pontos baixos até a carreirinha, né, a minha última de aumento. Aí, eu vou fazer o quê? O passante do cordão, 4 correntinhas. Aí, ao lado, vou prender com ponto baixo. Vou descer fazendo ponto baixo e chegando aqui, vou tecer essas correntes, que é a amarração da parte de baixo, vou tecer as correntes, vou voltar no ponto baixíssimo e chegar aqui de novo. Finalizei aqui, fiz o último cordão, voltei com ponto baixíssimo e fechei aqui também no ponto baixíssimo. Agora, esse fio aqui eu levo pra trás, aqui mesmo, no pontinho onde eu fechei, ó. Porque nós vamos trabalhar agora essa parte de baixo aqui. Eu reservei pra mim, tá? Pro meu tamanho, aqui 25 pontos da minha corrente, tá? Eu medi em mim e foi o suficiente, acredito que pra esse tamanho, um tamanho M pequeno, tá? É o suficiente, mas você sempre pode e deve medir em você, faz a amarração nas costas e veja se você precisa reservar para esse trabalho, mais ou menos correntes. Então, agora a gente vai trabalhar aqui nessas correntes, tá? Sempre tenha cuidado para não trabalhar com o cordão torcido. Então, nós vamos fazer aqui aquele trabalho de babado. A gente começa aqui, então, ó, na primeira corrente, vai fazer um ponto baixo, 2 correntes, que equivale ao meu primeiro ponto. E aí, eu vou começar a trabalhar a carreira de aumento, tá? Então, vai ser igual aos shorts. Eu vou fazer aqui um ponto com aumento, um ponto sem aumento. Próximo ponto com aumento, e assim sucessivamente nessa dinâmica, até eu chegar lá, vou dar a volta aqui, tá? Ó, vou vir em todas as correntes. Vou chegar aqui, vou migrar para blusinha, então vou vir fazendo aqui esse mesmo trabalho. Depois desse último ponto, vou migrar para este lado da corrente e vou fazer até a minha marcação de 25 pontos. Finalizei a carreira, vai ficando assim o resultado. Agora, a gente vai virar a carreira e vai fazer o seguinte trabalho. As 2 próximas carreiras, a gente vai fazer sem aumentar. Então, vai ser um ponto alto
em cada ponto. Essa carreira e a terceira carreira são pontos altos sem aumentar. A quarta carreira, o que que a gente vai fazer? Um aumento já progressivo. Um ponto a gente aumenta, dois não aumenta. Um aumenta, dois não aumenta. Então, a gente fez essa primeira com um aumento, um sem aumento. As duas próximas carreiras serão sem aumento nenhum, só ponto alto. E a quarta carreira, um aumento sendo um ponto aumenta, 2 pontos não aumenta. Finalizei a parte de baixo, então a gente tem aqui a primeira, segunda, terceira e a quarta carreira. A quarta carreira é a última de aumento, um aumento, 2 sem aumentar. E aí, para finalizar, eu fiz mais 3 carreiras só de ponto alto, sem aumentar. E aí, fica assim, tá? Nem precisa fazer acabamento, porque a correntinha já fica do lado certo. Quem quiser fazer mais, é só fazer mais carreiras ou menos, tá? Aí vai da escolha de cada um. Para finalizar, a gente vai fazer aqui um ombro muito fofinho, tá? Que nada mais é do que o mesmo processo dos shorts. Então, vocês vão pegar aqui o cordão, que é de passada aqui do ombro, vai separar uns 4 ou 5 pontinhos, né, correntinhas aqui, para depois começar, porque aí a gente vai costurar essa pontinha, né? Então, a gente precisa aqui desse recuo de uns 4 ou 5 correntes e vai começar aquela carreira. Eu usei 25 pontos, tá? 25 pontos. E aí, então, eu fiz aquela primeira carreira de aumento, um ponto aumenta, outro não aumenta. Um aumenta, outro não aumenta. Próxima carreira sem aumento nenhum. E última carreira, um ponto aumenta, um, dois não aumenta. Um aumenta, um, dois não aumenta. O resultado fica assim, aí a gente vai aqui virar, né, e com a sobra do fio, virar as pontinhas e costurar. A costura é feita com agulha de tapeçaria, né, alinhavando aqui com esse próprio fio, da mesma forma que eu ensinei a fazer no shorts, tá? E aí vai ficar costuradinho. Tem que costurar essa ponta e a ponta de trás também, e vai repetir o mesmo processo na outra alça. E depois de arrematar todos os fios, esse é o resultado do nosso conjunto. Olha como fica bonita essa costura dos shorts. A gente tem aqui a nossa blusinha com os babados na manga, também com as amarrações aqui atrás, que eu acho que fica lindo. Nós sugerimos esse conjunto para ser de Réveillon, mas claro que ele pode ser usado em qualquer época do ano, em qualquer look, para qualquer ocasião, porque ele é muito lindo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um beijo, até o próximo projeto.